Boa tarde, pessoal. Para tentar ajudar vocês, aqueles que não podem vir, não vieram na primeira reunião e não podem vir hoje de novo, eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já postei aqui no Conecta a atividade que vocês vão anexar o relatório, tá? Vocês vão no Conecta e vocês vão anexar, tem que ser arquivo Word, ok? Anexa na atividade. Na própria atividade tem um modelo do relatório, tá? O modelo correto, formatado, que eu também vou mandar no grupo do WhatsApp de vocês, ok? Então vamos lá. Qual que é esse modelo? E o que ele tem? Como que a gente vai fazer o relatório? O relatório vocês podem escolher entre 3 formatos, tá? Pode ser um relato de experiência, da sua experiência com algum dos alunos que você atendeu no estágio. Pode ser um relato de experiência de algum grupo, então se você acompanha um grupo, você vai fazer o relato da experiência daquele grupo, como foi atuar com aquele grupo. E pode ser também um relato de experiência do serviço, por exemplo, relatar como foi a sua experiência naquele campo de estágio, ok? Se você for fazer relato de experiência de um atendimento ou do grupo, você tem que ter resultados palpáveis, você tem que ter avaliação inicial e avaliação final para você colocar no relatório. Se você for fazer um relato da experiência no estágio, aí você vai falar sobre como que foi atuar naquele campo de estágio e vai colocar como comprovação dados, documentos que provam o que você fez no estágio, na sua atuação ali dentro, ok? Então vamos lá. Como que funciona no modelo mesmo, né? Então o modelo ele tem a logomarca da instituição, já é a logomarca nova, tá? Por isso que vocês têm que pegar esse modelo atualizado, porque ele tem a logomarca nova da instituição. Vocês têm o campo para o título, vocês vão pensar e dar algum título para esse relato de experiência, que não seja relato de experiência, tá? Então você tem que falar sobre alguma coisa que seja mais específica. Por exemplo, se você fez o atendimento de um aluno cadeirante, você vai falar sobre esse caso, então você vai criar um título sobre isso, né? Experiência de um atendimento de musculação com um aluno cadeirante, alguma coisa nesse sentido. Enfim, você vai ter que dar um título para o seu trabalho. Vai colocar o seu nome no formato ABNT, na prática só precisa do seu, não tem que ter orientador, porque é relato de experiência, então não vai ter o campo de orientador, tá? Vai ter só o seu nome, aí você deleta o resto, ok? Tem aqui a indicação do trabalho, isso aqui já está pronto, você não mexe. Leia sempre os comentários que estão aqui do lado, sempre leia o comentário para não fazer errado. Está escrito aqui, ó, detalhe da produção, favor não alterar. Por quê? Porque já está pronto, então isso daqui você não mexe. O resumo é a última coisa que você vai fazer, porque no resumo tem que ter um pouco de tudo do seu trabalho, um pouco do que foi feito, tá? A introdução. A introdução você vai falar ou do caso, ou do grupo, ou do campo de estágio. Então, se o meu relato é do aluno cadeirante, aqui eu vou falar sobre o tipo de lesão que ele tem, as características daquela lesão, etc. Se eu estou falando de um grupo de idosos, eu vou aqui dar os detalhes desse grupo de idosos. Se eu estou falando do campo de atuação, por exemplo, o campo academia de musculação do seu UPUBRA, então você vai falar daquele campo. A introdução ela tem que introduzir o assunto.
Então, se eu fiz musculação com o cadeirante, na minha introdução eu tenho que falar sobre o tipo de lesão que o meu cadeirante tem e sobre musculação. Se eu for falar do grupo, é o mesmo tipo de processo. Se eu for falar do campo de atuação, o mesmo tipo de processo. Ok? Materiais e métodos. Nos materiais e métodos, você vai explicar quais são os materiais que você usou e os métodos que você usou. No caso do atendimento de um aluno, né? No caso do aluno cadeirante. Eu usei a musculação. Ok, eu vou explicar o método que eu usei, qual foi o parâmetro que eu usei para a prescrição do treino, dos exercícios, né? Qual é a teoria que embasou a minha prática. Se vai falar do grupo, é a mesma coisa. Se vai falar do estágio, vai falar também a mesma coisa, só que aí, no caso, vai falar do processo de atuação. Então, quais são as teorias que embasou a sua atuação dentro do estágio e os outros quesitos que você tem que fundamentar. Resultados e discussão. Aqui você tem liberdade de falar sobre as suas vivências. Então, como foi atuar com aquele aluno cadeirante? Teve alguma dificuldade na prescrição dos exercícios? Quais foram essas dificuldades? O que foi bom? O que foi ruim? Por que foi bom? Por que foi ruim? Como que foi? Descrever como que foi. Para que o leitor entenda o que você fez, como fez e por que fez, qual foi a teoria que fundamentou. Então você tem que fazer isso aqui, apresentar o resultado e discutir ele. Se você está falando do grupo, a mesma coisa. Se você está falando do estágio, né, da sua atuação no estágio, você vai explicar como que foi essa sua inserção no campo, quando chegou, como que foi, quem te recebeu, com quem você interagiu, quais profissionais interagiram com você, enfim. É um relato de experiência. Você tem que escolher o tipo de experiência que você vai falar. Se vai ser a experiência de uma atuação individual, de uma atuação em grupo, ou a sua experiência dentro do próprio estágio, dentro daquele campo para qual você foi. Tudo tem que estar fundamentado, tem que ter as referências adequadas, ok? Nas considerações finais, né, na conclusão, você vai fazer a sua conclusão em relação à sua atuação individual ou à sua atuação em grupo ou sobre a sua atuação dentro do estágio. Você vai fazer um fechamento, ele tem que ser curto, mas ele tem que trazer ali aquele encerramento daquilo que você trouxe, né? Reforçando os principais pontos do resultado a que você chega frente a isso. Nesse campo, você também pode colocar a conclusão sobre a sua impressão geral em relação à sua atuação ou ao próprio estágio, ok? Mas segue esse sentido formal. Aí nós vamos ter as referências e aqui apêndices e anexos. Então, a cópia da ficha de avaliação, de qualquer outro documento que você precise anexar para comprovação daquilo que você vai apresentar nos seus resultados de discussão, vocês vão colocar a partir daqui. Aqui embaixo você coloca. Então, eu tenho uma cópia da minha avaliação que eu fiz no começo do estágio e a avaliação que eu fiz no final do estágio do aluno que eu atendi. Aqui você coloca cópia dessas fichas de avaliação para comprovar aquilo que você fez. Então, basicamente, o relatório é isso, é muito simples de fazer. Ele não é um relatório de pesquisa, é um relato de experiência, ou seja, um relatório no formato de extensão. Então, ele, na verdade, é bem mais prático de fazer, bem mais simples, porque você vai contar para a gente aquilo que você fez, como que você fez, por que você fez e o que você aprendeu com isso, como mexeu com você. Você pode falar algumas coisas de questão pessoal mesmo, né? Aquilo que você achou que foi difícil fazer, aquilo que você achou que não foi, enfim, com ética, né? Mas liberdade também de falar os pontos positivos e negativos, ok? Basicamente é isso que precisa ser feito.